Não, Paulo Malma, não tem nenhum aprendizado para os aportados, não tem aprendizado nenhum. O que tem é destruição de sonhos e projetos. Essas pessoas, eu espero sim que aprendam a não cair mais em golpes como esse. Porque o prejuízo financeiro, por maior que tenha sido de cada um dos aportados, será o menor dos problemas. Eles já se desfizeram de amizades, eles já brigaram no seio da família. Eles já estão psicológica e emocionalmente arruinados por vocês. Melhor a pessoa não ter esperança alguma do que ter uma falsa esperança. Porque quando a pessoa não tem esperança alguma, ela sabe que ela vai ter que lutar com aquilo que ela tem. Ela vai se debater, ela vai fazer alguma coisa, brigar pela vida dela. Mas no momento em que você oferece um bálsamo ilusório para as feridas dela, ela se desarma, ela espera. E ela joga suas fichas nessa libertação, nessa fortuna. Só que não tem nada para elas pegarem. Vocês são psicopatas da pior espécie. Vocês se alimentam do sofrimento alheio. Vocês gostam de promover essa falsa ilusão na vida das pessoas. E agora você está falando para falar com a família, falar com a sogra. Quer dizer, envolve a família inteira nessa falsa esperança. E tendo alguém na família que perceba que isso não é legal, a pessoa vai lá: por que você está fazendo isso? Isso é uma mentira. Eu fui pesquisar na internet, fui ver as coisas. Há um crime em curso. Aquele que pesquisa, que bate aqui conosco, aqui no grupo, e a gente mostra, ele fica desesperado. Porque ele vê as economias da família sangrando por conta de vocês. E ainda me vem um vagabundo que nem o Rubinho dizer que não pode botar culpa das operações. Se você tem uma dívida, o problema é seu, não é das operações. Só que ele não lembra que vocês afirmam todas as semanas vocês afirmam que na semana seguinte vai ter o pagamento. E a pessoa espera que haja esse pagamento. Ela não contraiu a dívida por causa das operações. Ela acha que a solução das dívidas são as operações, e ela contrai mais dívidas para comprar aportes. Para te não tirar, ou nem precisa para comprar aporte, porque tem gestores tão vagabundos que estão pressionando. Se ninguém contribuir com isso daqui para pagar a taxa que eles inventam, você não vai receber mais. Vocês criam pânico nas pessoas. Elas estão brigando, elas estão lutando, elas estão desfazendo amizade, destruindo casamentos. Elas estão acabando com o relacionamento no seio da família por conta dessa falsa esperança. Isso é desumano. Isso é desumano. O que vocês fazem é desumano. O crime que vocês cometem não tem uma pena justa nesse país para isso, não. Porque é triste e cansativo escutar aqueles que estão à volta do aportado virem aqui nos falar no privado do sofrimento que é dentro da família ter uma pessoa aguardando essas operações. Nós temos uma pessoa aqui, um membro, que tem um pai que está morrendo de depressão. O sujeito está há anos aguardando isso, não sai da cama por conta de vocês que divulgam golpe, por conta de vocês que alimentam essa falsa esperança. Existem pessoas que chegaram aqui chorando no nosso privado, os filhos reunidos, porque o pai morreu por conta disso, a mãe morreu por conta disso, e ainda deixou esses contratos de merda na mão deles para que eles pegassem. A Bíblia fala o quê? O que a Bíblia fala? Aquele que prometeu a boa obra em minha vida é fiel para cumprir a sua obra. Ou seja, se fosse uma coisa vinda da parte de Deus, as pessoas não morreriam antes de ver isso. Elas seguiram todo o passo a passo que vocês passam. Elas pagaram as taxas inventadas. E o que elas recebem de volta? Frustração. Muitos estão numa depressão profunda por conta de vocês. Aquilo que chega até nós é a ponta do iceberg. A gente não tem ideia do poder de destruição que vocês causaram, não, porque são muitas famílias atingidas. Vocês não pensam nisso. A psicopatia de vocês é palpável. Rubinho aparece nos vídeos cantando. Sabe por que ele está cantando? É porque ele está ganhando com a visualização. Ele ganha com o YouTube. Manter o sofrimento das pessoas é o que dá o rendimento dele. Como uma pessoa que depende da mentira pode contar a verdade? Um vendedor que oferece um produto ou um serviço que ele sabe que não funciona do jeito que ele está vendendo, ele sabe que não vai funcionar,
ele não pode falar a verdade para o cliente, porque se ele fizer isso, ele não paga a conta dele. E aí entra aquele ditado muito antigo, né? Que chora é a mãe dele, não a minha. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque no fim, o instinto de sobrevivência leva a pessoa ao individualismo, ao egocentrismo. Ela pensa em si. E isso é natural, isso não é uma coisa ruim. Isso é uma reação natural. Se você tiver que salvar a tua vida ou de um estranho, você vai salvar a tua. Então vocês estão fazendo isso, vocês se sustentam enquanto arrancam a comida do prato das pessoas. Isso é desumano. Porque as pessoas que caem nesse golpe, na maioria esmagadora, são pessoas da terceira idade, com pouco ou nenhum estudo. E a única coisa que elas têm de precioso na vida delas é a fé. Elas acreditam mesmo em Deus. Só que elas não conseguem enxergar que o que vocês fazem não tem absolutamente nada a ver com Deus. Não o Deus que eles acreditam, cristão. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não. O Deus que elas estão servindo é Mamon. É aquele que compra a sua alma pelo dinheiro. Só que elas nem isso recebem, não recebem o dinheiro. Elas se afastam do verdadeiro Deus e se aproximam do Deus de vocês. É onde a destruição acontece. E o detalhe, quando elas estiverem saturadas, psicologicamente arruinadas já, não sobrar mais nada, quando a terra estiver arrasada, eles vão praguejar contra a própria fé. Eles vão desejar a morte. Eu escutei aqui, e não foi de vítima, foi de parente da vítima. Fala pra mim, Max, eu perdi o gosto pela vida. A pessoa não está na operação, mas ela convive, ela divide o teto com a pessoa que está. O inferno está instalado dentro da casa. E a pessoa, quando fala para mim que ela perdeu o gosto pela vida, ela está a um passo de tirar a própria vida por conta das operações. Onde isso pode ser ligado a Deus, do amor e da compaixão e da piedade? Vocês são falsos profetas. Vocês são enganadores. Vocês são os pastores que sacrificam as ovelhas. Vocês são malditos e desgraçados. É isso que vocês são. O nosso trabalho aqui não é botar vocês atrás das grades. Isso deixa com a polícia e com o Ministério Público. O nosso trabalho aqui é prevenir pessoas de terem a mesma vida desgraçada que vocês proporcionam para elas. Não tem aprendizado nenhum da forma que vocês estão colocando. Vocês estão destruindo e matando as pessoas aos poucos. Nego que desenvolveu doença, está somatizado no corpo, taquicardia, pressão alta, alteração da pressão arterial, isso é lugar comum entre os aportados. Depressão, síndrome do pânico. E ainda querem defender isso como uma obra de Deus, como uma bênção de Deus. Cara, na boa, vocês não merecem o ar que respiram. Qualquer castigo que cair sobre a cabeça de vocês será pouco. A gente continua aqui no voluntariado fazendo isso. Se a gente fosse pago, como muitos falam que nós somos pagos, se a gente tivesse estrutura, se a gente tivesse investimento para formar uma equipe para poder trabalhar com mais afinco e com mais tempo, porque temos os nossos trabalhos. Por isso que os vídeos saem de vez em quando, um por semana, e olhe lá. Porque a gente não tem tempo, a gente está trabalhando de verdade, com o nosso suor sustentando as nossas vidas. Vocês não. Vocês são vampiros. Vocês estão sugando até a última gota de sangue dos aportados. E quando eles estiverem ressecados, vocês vão jogar fora. Vocês vão bloquear. Vocês vão tirar a pessoa do grupo, falar que vai tirar da planilha. E aí a pessoa se encontra sem o dinheiro que nunca vai entrar, sem a família para dar apoio, porque ela mesma já rachou o relacionamento, sem o seu cônjuge, porque a pessoa, quando entra nas operações, ela muda a personalidade dela. A lavagem cerebral é tão gigantesca que o parente chega aqui e fala comigo: eu não reconheço mais a minha mãe, não reconheço mais a minha avó, meu tio, meu amigo, meu pai, minha esposa, meu marido. Eles não reconhecem. E sabe o que é duro? Que eu tenho que concordar com isso. Eu falo exatamente isso. A pessoa que você trocou aliança não é essa que se deita hoje contigo. Essa pessoa, ela acabou no momento em que entrou na operação. Você agora está lidando com um monstro de Frankenstein. A pessoa está com a personalidade toda bagunçada. Tem um pouco de tudo ali. Ali tem um pouco de Luiz Aurélio, ali tem um pouco de Paulo Malma, ali tem um pouco de Pastor Luiz, ali tem um pouco de Rubinho, de Salomão. Menos aquele que trocou aliança contigo. É triste isso, cara. Eu tô cansado de aconselhar as pessoas que se separem para que elas sobrevivam a esse inferno que vocês colocam, traumatizando as crianças esse jogo,
porque tem crianças na família. Como teve o pai há 3 anos atrás. Prometeu ao filho um Natal que ele jamais teve. Prometeu brinquedos, prometeu tudo. Porque o Papai do Céu estava vindo. Dispensem o Papai Noel, o pastor Luiz fez isso. Ia sair o pagamento no dia 5 de dezembro, não saiu, isso em 2022. Aí prometeram pro dia 15, prometeram pro dia 20 e não caiu. Sabe o que aconteceu? O pai da casa se matou, deixou a mulher e 2 filhos. Deixou na merda absoluta. Para serem despejados, com fome, sem brinquedos, sem nada. Uma bomba de frustração no meio da família. Uma criança de 6 anos, outra criança de 2 anos. Como é que elas vão conviver com isso? Isso é o que vocês fazem, cara. Vocês são inconsequentes, vocês não têm humanidade. Não tem. Vocês fazem o mal. Tem diabo nenhum não, são vocês. E há um dolo nisso, há intenção. Não é foi mal, foi sem querer não. Vocês fazem de forma consciente. Não vejo diferença entre vocês e os nazistas, por exemplo. Não vejo diferença. Que criou uma máquina para moer seres humanos porque não gostavam deles, porque queriam as posses deles. Eu não vejo diferença na atitude. É a mesma forma de genocídio, só que silencioso, disfarçado de bênção de Deus. Isso é que é triste. Eles, por serem ignorantes, por não conhecer de mercado financeiro, por não conhecer a própria Bíblia, porque pela dificuldade da leitura, eles são reféns daqueles que leem para eles, daqueles que falam. Aí me vem alguém na posição de pastor ou na posição de líder, convence essas pessoas de que isso é uma bênção de Deus, e como eles não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia direito, porque é por causa da dificuldade da letra, não tem estudo direito. São analfabetos ou analfabetos funcionais, que quando lê não entende o que está sendo escrito. É a vítima perfeita. Aí os caras estão lá, ó, perdendo o INSS que recebe, em vez de comprar o remédio, está comprando aporte, está ajudando a pagar a taxa que vocês inventam. E depois, quando a pessoa reclama, vocês fazem o quê? Bloqueio. Tira do grupo. Deixa a pessoa isolada na merda. Não há diferença entre vocês e um estuprador que se aproveita de vítima até não poder mais e depois joga ao relento. Não há diferença entre vocês e pedófilos que pegam indefeso para o seu bel prazer e depois deixa para morrer sozinho. É o que vocês fazem. Eu tô cansado já disso, cara. Sinceramente, tô ficando cansado disso. Sempre acontece isso, sempre. É a mesma história sempre. É a mesma história. É marido reclamando que a mulher entrou nisso, é a mulher reclamando que o marido entrou nisso, filhos reclamando do pai. Já contei várias vezes aqui do garoto que veio aqui, porque a mãe entrou na operação, ele foi levar a reportagem, o vídeo, a mãe expulsou ele de casa, ele foi para casa da tia, a tia foi lá tirar satisfação, levou uma tesourada da mãe, tão enlouquecida que ela estava, porque as pessoas estavam sendo usadas pelo mal, porque é isso que vocês falam, quem fala a conta está sendo usado pelo mal. E na cabeça fanática e distorcida desta mulher, desta vítima, a irmã dela era alguém vinda da sucursal do inferno para tirar a bênção dela. E como vocês desumanizam, nós que trabalhamos contra, vocês desumanizam a gente. Essas pessoas nos veem como uma ameaça real que elas podem sim fazer mal. Por isso que ela deu uma tesourada na irmã. Hoje esse garoto está na casa, tendo problemas psicológicos, recebendo suporte dos familiares. A mãe está numa clínica presa e a tia se recuperando das tesouradas que levou da mãe. Essa história é só uma que chegou aqui. E as outras milhares que a gente não está sabendo. É por isso que vocês têm medo de serem localizados. Porque um dia vai chegar um aportado desesperado. Vocês não temem a polícia, porque a polícia ela precisa seguir o rito processual. Eles não podem chegar dando uns tapas na cara de vocês. Não, eles têm que seguir o rito processual. Mas vai ter um dia em que um aportado revoltado vai bater de frente com vocês. A gente não aconselha ninguém a sair debaixo da lei aqui. A lei me força a fazer isso. Mas se um deles tomar qualquer tipo de atitude, a gente não pode fazer nada. Porque isso foi provocado de forma dolosa por vocês. E na verdade eu espero muito que vocês que paguem as contas para um parente, para um amigo, para um conhecido de um aportado. Parente revoltado.
Eu torço para que eles peguem vocês antes da polícia, que a polícia vai ser benevolente, porque a lei no Brasil é benevolente com vagabundo, mas o povo não. É muito triste, cara, você saber disso. Que vocês estão pegando senhorinha de 70 anos, 50 anos de igreja, sempre teve a vidinha dela regradinha na medida do possível, se jogando em frente a um caminhão porque não aguenta mais. Desgraçados, malditos são vocês. Vocês não têm noção do desprezo que eu sinto. E o que me move aqui é justamente isso. É desmascarar vocês. Quando a gente consegue uma pessoa tirada desse golpe, quando uma pessoa realmente cai em si e sai desse golpe, ela passa por uma crise terrível. E o parente vem pra cá, a gente entra no chat, conversa com ele, passa recado, acalma a situação, leva meses. Quando a gente consegue recuperar é extremamente satisfatório. Não tem dinheiro de YouTube que pague isso. Infelizmente não temos estrutura para fazer mais. Infelizmente. A máquina destrutiva de vocês é muito maior do que a nossa. E vocês ainda pintam a gente como um grupo do mal. Quando na verdade todo o mal que as pessoas enfrentam na vida é trazida pelos seus áudios, pelos vídeos do Rubinho, pelos áudios do Pastor Luiz, pelas lâminas da Beatriz Abdala. Vocês são uma máquina destruidora de vidas. E pior, consciente, cara. Vocês não têm escrúpulos, não. Não tem. Vocês venderiam a mãe por um preço baixo se for render para vocês alguma coisa. Malditos desgraçados. É isso que vocês são.